Hoje eu trago para vocês um estudo baseado no livro Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso irmão Edivaldo Pereira Franco, no capítulo 30, onde ela vai falar sobre testemunhos à fé. Quais são os testemunhos que nós devemos dar à fé que nós professamos, à fé que nós conclamamos, à fé que nós desejamos praticar profundamente em nossos corações? Vamos fazer esse pequeno estudo? Joana de Ângeles fala que sempre convém recordar que o Mestre Jesus não prometeu para nós o reino do mundo material e nem essa eloquência ilusória dos louros terrestres. Ele mesmo ele próprio preferiu a incompreensão, o abandono, a sordidez daqueles que eram seus inimigos espontâneos. E Jesus não desdenhou a cruz. Transformou a cruz de um instrumento de punição que era em asas de luz para voar no rumo do infinito, nos ensinando assim que todos nós temos a nossa cruz para carregarmos, mas que devemos aceitá-la e mesmo a carregando, nós estamos trabalhando em criarmos as nossas asas para voarmos, assim como Jesus, rumo ao infinito, rumo aos braços do Pai, rumo à iluminação plena de nós, espíritos que somos. Quando nós começamos a lamentarmos as incompreensões que estão se expandindo ao redor do nosso campo de fé, essa fé que nós aceitamos, essa fé que nós defendemos, nós vamos sofrer diante, muitas vezes, do comportamento esdrúxulo e estranhos daqueles irmãos que se afirmam, que dizem que pertencem ao grupo que nós formamos, que pertencem ao grupo de fraternidade, de fé que nós professamos, mas eles nos chicoteiam, nos acusam. E muitas vezes, a Joana nos fala que quando nós lamentamos as incompreensões que se expandem ao nosso redor da fé que nós aceitamos e defendemos, nós vamos sim sofrer diante do comportamento esdrúxulo daqueles companheiros, daqueles de fé, daqueles que se afirmam que pertencem ao grupo no qual estamos inseridos, de fraternidade, de trabalho, de profissão de fé, em socorro dentro do Evangelho de Jesus. E nós padecemos o chicote aplicado por mãos que antes afagavam as nossas mãos e nós ficamos surpresos com tanta loucura. E nós vamos observar também a alegria e a curiosidade desses irmãos que vão nos premiar, vão com a difamação, com as acusações, com as torpezas. E quando assim nós nos deparamos com esses golpes de irmãos fraternos, nós sentimos muitas vezes as nossas forças se enfraquecendo, nós vamos ficando combalidos, cansados, desanimados e tendemos a desistir do nosso trabalho que estamos desenvolvendo. E esse trabalho esmorece por si só e acaba perdendo a sua principal finalidade. E Joana nos fala que não podemos nos permitir a esse luxo, que nós temos que permanecer fiéis ao trabalho que escolhemos, que eleva e que dignifica. Não podemos responder a eles, não entrarmos na faixa vibratória da antipatia em que eles estão, porque é isso que eles desejam, para alimentar o ódio, para alimentar a perturbação, para levar ao desequilíbrio e acabar com a obra que estamos fazendo. A ira deles vai consumi-los com rapidez, e o nosso triunfo, mesmo que obtido a alto preço, está diante da exaltação do próprio ego que eles se atribuem, acreditando que são superiores em relação aos demais. E esse próprio ego irá ter como ponto final de todo esse processo de provocação, de agressão e perturbação dentro de faixas de ódio,
o próprio consumir desses irmãos que um dia irão, sim, responder por tudo o que fazem. O interessante é que eles irão passar. Enquanto o bem prossegue iluminando o planeta, esses nossos irmãos equivocados nas suas próprias angústias irão passar. Porque o sentido da existência humana é viver conforme as circunstâncias. Tornando essas circunstâncias melhores, vamos ampliando o círculo de alegria, o círculo de saúde ao nosso redor em todos os seus aspectos. Aquele que serve a Jesus não dispõe de tempo para as defesas pessoais, não dispõe de tempo para ficar lutando contra o orgulho e a inutilidade dos ataques desses nossos irmãos desafetos do trabalho do bem e do amor que nós estamos tentando realizar, mesmo que eles estejam no nosso próprio grupo. E é assim que nós entendemos, com essa explicação de Joana, porque muitos da que estão no nosso círculo de trabalho são desafetos, são aqueles que se posicionam contrário a tudo e a todos, são aqueles que criam dificuldades onde não existe, são aqueles que vão provocar, que vão gerar conflitos, que vão gerar um clima de animosidade e antipatia entre os integrantes da equipe. Muito cuidado com eles. É preciso que nós testemunhemos a qualidade do nosso ideal, mediante o nosso comportamento na hora da luta, mediante o nosso comportamento na hora da tempestade, na hora da provocação. Não podemos permitir aceitar sofrermos em razão dos ataques que são desferidos contra nós. É preciso manter o ânimo jovial, recordando que o Espiritismo que nós amamos é uma luz inapagável, é uma promessa de Jesus que a cumpriu através de Kardec e dos seus cooperadores, daqueles espíritos encarnados e desencarnados em ambos os planos da vida, colaborando, cooperando com Kardec para que o Espiritismo fosse trazido até nós e se alicerçasse nesse bom ânimo que os seguidores de Kardec e o próprio Kardec sustentou durante toda a sua vida. Kardec e os seus colaboradores também experimentaram a perseguição inclemente dos seus contemporâneos e permaneceram fiéis a Jesus e ao Evangelho e à doutrina que estava sendo escrita. Nessa alvorada luminosa dessa era nova que surge, ainda permanecem as sombras teimosas da noite demorada na ignorância, na perversidade, no ódio, na incompreensão. Diante disso, é preciso manter a lâmpada acesa do amor, trabalhando e servindo sem cansaço nem inquietação, louvando a Jesus que nos conduz a essa vida cercada de carinho, de irmãos generosos, amorosos, que aguardam por nós. O nosso trabalho é um trabalho de sairmos dessa noite escura e iluminarmos a nós e aqueles outros que também desejam esse mesmo caminho. E claro que iremos enfrentar os aguilhões, os espinhos, como diz Joana de Ângeles, mas não é motivo para nós nos entristecermos com essas ferroadas abençoadas, porque são elas que vão nos impulsionar ao avanço, que vão fazer com que nós saiamos do nosso comodismo, da nossa morosidade, para que o nosso espírito desperte e comece a dar os seus primeiros passos justos em direção ao processo da evolução que aguarda por todos nós, que é retornar aos braços do Pai e servi-lo nesses universos que estão povoados de espíritos elevados e dos quais nós precisamos e desejamos fazer parte. Muita paz, irmãos, que a luz do Mestre esteja em todos os nossos corações.